Olá! O maestro Sérgio Vaz dedicou mais de 70 anos à música, uma vida em nome da arte que colocou São José dos Campos no mapa cultural do país nos anos 50. Ele aprendeu piano ainda menino com uma tia do Rio de Janeiro e se orgulhava em dizer que fez mais de 4.000 bailes com o famoso Biriba Boys pelos palcos de todo o Brasil. Nascido em 7 de novembro de 1928, aqui na cidade de São José dos Campos, o maestro nos deixou na madrugada do último dia 29. Com uma incrível criatividade musical e visão pioneira na forma de se apresentar, Sérgio Vaz era compositor, arranjador e instrumentista. Um artista completo, que com certeza vai deixar muitas saudades. A Câmara de São José lamenta sua partida e presta essa homenagem. Confira agora o documentário Sérgio Vaz, o Biriba do Brasil, produzido pela jornalista Sandra Prado. A vinda dos meus avós para São José dos Campos foi interessante. Foi mais um acidente de percurso, porque o meu avô, o senhor Eugênio Bonadio, era italiano. Ele estava trabalhando em Jundiaí, tem umas pequenas economias, então ele resolveu abrir uma pequena fábrica de louças, né, aqui no Brasil. Ele pegou o trem, mas o trem parou aqui em São José, deu um problema na locomotiva, né, na Maria Fumaça, e o chefe do trem avisou: olha, senhor Bonadio, vai demorar umas 2 horas, se o senhor tiver alguma visita para fazer, conhecer alguém aqui em São José, só pode ir porque vai demorar. E então ele foi visitar, chamava-se Dona Zuzu Mascarenhas. Nisso, chegou o tio dessa ex-aluna dele, da Dona Zuzu, que era atual prefeito da cidade, o Coronel João Cursino. Nós temos, né, uma rua aí, né, Coronel João Cursino. Ele era o prefeito de São José. E conversa vai, conversa vem. Senhor Eugênio, o que o senhor está fazendo por aqui? Ah, eu estou de passagem, que eu vou indo para Pinda. Para Pinda, o que o senhor vai fazer em Pinda? É que a prefeitura lá me deu uns terrenos e umas isenção de impostos e eu vou abrir uma pequena indústria lá de louças, né? Em Pindamonhangaba? Não, o senhor não vai para Pindamonhangaba. O senhor vai abrir sua indústria aqui, porque aquilo que eles estão dando para o senhor, eu vou dar também mais coisas ainda. E em 1923, então, foi inaugurada a primeira fábrica de São José, porque São José não tinha fábrica. Mas, infelizmente, o meu avô não pôde ver a inauguração porque ele faleceu. A infância de São José era a infância de qualquer cidade pequena do interior, porque São José era pequeniníssima, devia ter o quê? 25, 30 mil habitantes. Então a gente jogava amarelinha, jogava peão, empinava o papagaio, soltava balão, né? A rádio era incipiente ainda, estava começando. Então na casa dos meus avós, das minhas tias, né, da minha mãe, tinha a sala de música, porque após o jantar, né, eles iam para a sala de música e ficavam tocando. Então uma tocava flauta, outra tocava violino, outra tocava piano e ficavam horas ali. Daí então aos 7 anos eu fui aprender a tocar piano com uma freira no externato de São José, em frente ao atual Correio. E eu gostava muito, tocava, mas desde aquela época eu já era assim, um músico rebelde. E eu não gosto de tocar o que está escrito na partitura, tocar aquelas coisinhas pretas ali, que não pode sair daquilo, né? Eu gosto de me doar, eu gosto de improvisar. E toco muito de ouvido. A música tem uma coisa interessante, ela abre muitas portas pra gente. Quando é que eu podia imaginar que eu fosse tocar na festa do Gado Zebu e Uberaba, para o presidente Stroessner do Paraguai? E assim toquei no Triângulo Mineiro, Uberlândia, depois
Curitiba, Londrina. Eu fiz mais de 4.000 bailes e visitei mais de 400 cidades. Eu fui o primeiro a ganhar a medalha Cassiano Ricardo, que é destinada àqueles joseenses que, de alguma forma, tenham participado, né? Tenham ajudado a cidade a se tornar mais conhecida. E essa foi uma das grandes conquistas. E a segunda foi essa minha música, né? Minha Cidade, que eu fiz, é uma declaração de amor a São José dos Campos. O Biriba Boys, o nome Biriba, já era conhecido no Nordeste. No Nordeste, Biriba era aqueles jeguezinhos, né? Aqueles burricos. E depois, aqui, não sei por que virou mania, o Biriba era assim uma espécie de saci. Naquele tempo eu jogava basquete, jogava tênis. Nós fomos em Cambuquira para disputar os Jogos Abertos de Cambuquira, né? E quando chegou lá, tinha as meninas do Botafogo. As meninas do Botafogo, elas tinham o Biriba como mascote. O Biriba, esse cachorrinho, era um foquezinho preto e branco, que ele entrava no campo junto com o Botafogo, porque o Botafogo fazia anos que não ganhava um título. E eles ficaram com essa cisma, né? Que o Biriba dava sorte. Tanto que teve um jogo, Flamengo e Botafogo, que roubaram o Biriba para o Biriba não entrar em campo, né? E elas, quando elas iam começar o jogo delas, o grito dela de guerra era Biriba, né? Oh, Biriba, 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 né? Para trazer sorte. Daí eu estava tocando lá no tênis e tal, e foi chegando a rapaziada, um trouxe um violão, outro trouxe um pandeiro, fizemos uma batucada. A diretoria do clube gostou muito. Vocês vão voltar. No próximo sábado vocês é que vão tocar, fazer um baile pra gente. Fazer um baile já, assim? É. Puxa vida, então tá bom. E aqui em São José só tinha uma rádio. Era a ZYE5, Rádio Clube São José dos Campos. Então São José era pequenino e a gente mandava, né? Mandava na cidade, tudo bem. Fazia tudo que a gente queria, né? Tocava piano também, tinha um Schwartzman lá também, viu? Tocava piano de noite, 10 horas, e eles interrompiam a programação, né? Oi, Serginho, chega aqui e tal, o que você me diz? Quais são as novidades? A novidade é que vai ter um baile agora lá no tênis e quem vai tocar? Eu falei, nós. Nós quem? Eu disse, Biriba. Quem cantou? Biriba. Biriba o quê? Todo rapaz, né? Boys. E assim ficou. Saiu assim também. Biriba, Boys. Saiu na hora. A primeira capa do Biriba Boys foi feita em cima do nosso ônibus. Alguns músicos em cima do ônibus, outros na frente ali, né? A gente fingindo que estava tocando. Foi tudo ideia minha. Inclusive o nome. Biriba Alegra o Brasil. Esse foi o nome do primeiro disco. O auge da banda foi mais ou menos de 57 a 67, 10 anos. Foi o período assim. Teve mês que a gente fez 25 bailes. Sexta-feira, Nova Iguaçu. Sábado, Sorocaba. Domingo, Curitiba. Me convidaram para ir tocar fora, viu? Mas eu não aceitei. A banda não acabou ainda, né? Eu vendi a minha parte para os músicos, né?
Eu sou de 1928 e assisti tudo de São José. São José era uma cidade muito pequena, sem importância nenhuma. São José não tinha piscina. São José não tinha um clube decente que tivesse piscina. Eu aprendi a nadar no Rio Vidoca. E São José era tão ruim que quando a gente queria uma coisa melhor, tinha que ir em Taubaté. Daí, eu sempre torcendo, querendo elevar o nome da cidade, eu fazia de tudo. Tanto que quando eu ia tocar os meus bailes, eu fazia questão de... Né? Com as senhoras, agora, o Biriba Boys de São José dos Campos, estado de São Paulo. Como foi agora, né, que eu toquei na casa do idoso, né? E... todo mundo vinha me abraçar. Sérgio, como que beleza, verdade. Isso aí emociona muito a gente. E o que mais que me emociona? Orquestra. Orquestra Sinfônica aqui de São José. Nós temos uma belíssima orquestra sinfônica. E no último aniversário eles tocaram a minha música. Né? E foi interessante que saiu no jornal, né? A Orquestra Sinfônica tocou músicas de Chopin, Tchaikovsky, Beethoven e Sérgio Vaz. Aí eu junto, me puseram junto com essa turma. Eu penso que é muito triste você passar pela vida e não fazer nada. Você soube, morreu fulano. Quem morreu? Morreu fulano. Quem é esse cara? Ele foi vereador, não sei o que. Não conheço. Daí fala assim, puxa, você viu agora? Faleceu o professor Everardo Paz. Professor Everardo Paz, que pena. Puxa, ele era tão bom, ele fez isso, ele fez aquilo, ele era professor disso. Entende? Então, a pessoa tem que passar pela vida, desfrutar tudo que a vida lhe oferece e contribuir da forma que você puder para a comunidade. Isso é muito importante. Se você ter a certeza, ter noção de que você pertence a uma comunidade, que você tem que fazer coisas em benefício dessa comunidade, que para mim se chama São José dos Campos. Sérgio Vaz é um símbolo da boa música e um orgulho joseense. Defensor da música brasileira, o maestro fundou famosos grupos musicais como o Biriba Boys e o Brasília Modern Six e outras bandas. O documentário Canta São José, produzido pelos jornalistas Juliana Costa e Luiz Paulo Costa, também traz importantes trechos da vida de Sérgio Vaz. Acompanhe.
O meu avô, Eugênio Bonadio, italiano, ele veio para o Brasil, mais ou menos em 1915, acho que veio fugido da guerra, né? E ele trabalhou em uma cidade do interior aqui que chamava Pedreira, trabalhou em Jundiaí, e depois ele resolveu, juntou um dinheirinho, não era rico, né? E queria fazer uma fábrica de louça dele, arranjou um sócio e ele pegou um trem, naquele tempo se viajava muito de trem, né? A Central do Brasil, né? Maria Fumaça, aquelas coisas, né? E ia indo para Pindamonhangaba, onde estava combinado que a cerâmica Bonadio, ou Santo Eugênio, ia ser edificada lá. Mas quando passou aqui por São José, deu um problema no trem e o maquinista lá, o chefe, disse: ó, seu Eugênio, nós vamos demorar umas 2 horas, se o senhor quiser dar uma volta para conhecer a cidade, né? E daí ele se lembrou que em Jundiaí, porque ele era músico, ele era maestro. O seu avô italiano? Meu avô italiano, Eugênio Bonadio. Ele se lembrou que ele teve uma aluna que morava aqui em São José. Então ele foi visitar essa aluna, né? E quando ele estava visitando a aluna, chegou o prefeito de São José, que era o tio dela. Da aluna, a chamada dona Zuzu. Ah, senhor Eugênio, tal, o senhor por aqui, São José, o que nós devemos, a honra e tal. Ah, é que eu vou indo para Pindamonhangaba, que eu vou abrir a minha indústria de louça lá, que o prefeito de lá me deu uma série de vantagens, isenções, e vamos abrir a nossa fábrica em Pinda. Negativo, o senhor não vai para Pinda, o senhor vai abrir a fábrica aqui em São José. E deu uma série de facilidades para ele. E assim, em 1923, foi inaugurada aqui em São José a primeira indústria da cidade, que se chamou Fábricas de Louças Santo Eugênio Bonadio S.A. A São José era que nem Jacareí, os trilhos passavam no meio da cidade. E aqui também, passava no meio da cidade. Passava onde hoje, sobe ali como é que chama, Nova América, tem aquela rua que desce, que eu me esqueci o nome agora, ali era o trilho. Subia, passava pelo tênis clube, pela faculdade de Direito, né? Olha, bem no meio de São José, né? Dividia. Então meu pai veio para cá para tirar os trilhos que passavam dentro da cidade, para passar lá embaixo no banhado. Então esse foi o trabalho dele, por isso que ele veio aqui para São José. Como a cerâmica fez sucesso e tal, daí meu pai fez uma casa muito bonita, era uma das casas mais bonitas da cidade. Então todo mundo que vinha de fora ia almoçar na casa do meu pai. Aqui não tinha hotel, não tinha nada, era na casa do Dr. Roberto, na casa do Dr. Roberto. E um dia foi lá um americano, que veio também comprar louça, e meu pai apresentou minha mãe: olha, isso aqui é dos Estados Unidos, é o Mr. Ford. Eu disse: ah, sim, pois não, muito prazer, e tal. E quando ele se despediu, eu disse: olha, então, Mr. Ford, eu só... Don't forget, my name is... é o nome de marca de automóvel. Ah, pois não, certo. Daí passou uns 6 meses, o homem voltou, né? Como vai, seu Chevrolet? A gente tinha uma quadra aqui, onde é que a gente treinava, né? Mas quando chovia, que tinha jogo importante, tinha que Taubaté aqui. Só Taubaté tinha quadra coberta. São José não tinha quadra coberta. Olha o que era isso aqui, gente. E aí, olha como é que eu peguei. Ia de ônibus? Não, a gente ia de carro, né? Carro, Meu pai já tinha um carro, né? Um Packard. Em que ano? O Packard dele era 38, mas foi em plena guerra, 45, 46, e não tinha gasolina. E sabe como é que fazia, não? Como? Ah, agora eu peguei vocês. Como é que os carros andavam naquele tempo? Vocês nunca ouviram falar, nem você ouviu falar em gasogênio?
Gasogênio, é verdade, gasogênio. Gasogênio. Ele importou esse carro, seu pai? Ou ele Era um comprou pra já? cá. Não, já tinha, Já né? tinha, Os ele carros já- daqui eram todos importados, né? Porque mesmo os Ford, Chevrolet, Ah, tá, tudo já tinha as era importado, lojas, né? eram só montados aqui, Certo, né? é. Alguns eram montados, né? Mas fábrica não tinha nenhuma. É. Então eles andavam, né? A gente ia com o carro a gasogênio, né? Que eram 2 tubos que se colocava atrás do carro, com carvão, e esse carvão produzia o gás que... Mas era uma desgraça, né? Não tinha força. Que Cara. estrada que pegava para ir para Taubaté? Rio São Paulo. E das diversões prediletas nossa era o chamado footing na Rua 15. Então na Rua 15, às 7 horas o trânsito era interrompido, né? Não tinha mais trânsito de veículos. E a partir das 7h30, 8 horas, nós fazíamos o footing. A gente subia e descia a Rua 15. Então era aquela... As pessoas se viam, onde a gente paquerava as menininhas, né? E ficava conhecendo, olha, quem é aquela lá que chegou de fora, tal. Não, aquela é filha do doutor fulano, aquela é prima de ciclano, prima de beltrano. Então o footing no Rua 15 era muito importante, como também era muito importante o cafezinho no bar paulistano. Então, ali na Rua 15, bem no meio da Rua 15, quase de frente onde hoje é a Biblioteca Cassiano Ricardo, né? Aquele antigo prédio da prefeitura, ali nós tínhamos o Cine Teatro São José. E em frente, então, ao lado, hoje onde é que é o Banco Francês, na outra esquina era o Bar Paulistano, era chamado Bar da Elite Joséense. E lá, então, tinha o célebre cafezinho. O Bar Paulistano era da família dos Santos Pinto. E então ali era o ponto de encontro. Para tudo que a gente ia fazer, a gente marcava o encontro no Bar Paulistano. E era hábito da gente, como a gente ia no Bar Paulistano, a gente já comprava 20 ou 30 fichas de café, porque toda hora, vamos tomar um cafezinho. Então servia café para 2, 3 pessoas. E por falar em cafezinho no Bar Paulistano, por volta de 1942 e 3, a cidade ainda tinha muito doente. Então, era hábito da gente ter a própria xícara. Então eu tinha a minha xícara, Sérgio. Então quando eu ia tomar meu cafezinho no Bar Paulistano, ele servia na minha xícara por uma questão de higiene. E a gente tinha medo de que a gente fosse compartilhar uma xícara de um tuberculoso. Bom, depois do café do Bar Paulistano, a gente ia para o Cine para Todos. Começava às 8h30, né? Então era muito agradável, lá também era um ponto de encontro dos amigos. Mas se falar em Cine para Todos, eu não me lembro que ano que ele foi inaugurado, mas eu creio que foi por 42? 41, 42. 42. Então, São José passou uma época, coisa de 4 ou 5 anos, sem cinema. São José não tinha cinema. Vocês veem o que era a nossa cidade. Quer dizer, nós tínhamos que, se quisesse o cinema, ou assistir em São Paulo, ou ia a Taubaté, ou ia a Jacareí, ou ia a Caçapava para assistir o cinema. E eu me lembro que o filme Rebeca, eu assisti em Jacareí, no Cine Rosário, porque aqui em São José dos Campos não tinha cinema. Então eu só estou falando tudo isso para vocês terem uma ideia o que era São José, a pobreza de São José. São José era uma cidade muito simples. E a gente não tinha nem opção de estudos, né? Que eu até já falei que eu tive que ir para São Paulo e depois tive que fazer um curso mais simples, que foi o curso de normalista.
Então era uma cidade sem opções, sem diversões. Mas, assim mesmo, a gente traz de São José muitas recordações. Como eu estava lhe falando, eu estava me esquecendo num ponto importante do footing na Rua 15. Durante o footing, nós tínhamos ligado a PL1, que eram alto-falantes, né, que tocavam músicas. E depois, posteriormente, nós tivemos também a JC. E era interessante, né? Então o locutor anunciava PL1, rádio propaganda, falando para a Rua 15 e suas adjacências. Então tudo que acontecia na cidade, porque a cidade não tinha cinema, jornal tinha o Correio Joseense, a Folha Esportiva também. Não tinha rádio, né? Mas os jornais que a gente tinha saíam uma vez por semana, isso quando saía, né? Então as notícias de interesse da cidade eram todas transmitidas nos alto-falantes e durante a noite, ali na Rua 15, no footing. Então a gente ficava sabendo das coisas que aconteciam, né? Eu sempre gostei de escrever, né? Desde o tempo de estudante, escrevia no jornalzinho do Grêmio, da escola, né? E, devido à minha vivência em São José, então eu fui convidado pelo então jornal Agora, foi o primeiro jornal diário da cidade, né? O Agora, a fazer uma sessão chamava-se Vitrine da Cidade. Então, a vitrine da cidade, e eu falava sobre coisas da nossa cidade, né? E da região também. E tinha diversas sessões. Tínhamos, por exemplo, aqui a foto do fato, frases da semana. E depois, posteriormente, quando se encerrou o Agora, eu fui convidado para o Vale Paraibano. Então, no Vale Paraibano também, eu voltei com a minha sessão, né? Vitrine, o panorama nostálgico e atual da cidade e região. Naquele tempo eu jogava basquete, jogava tênis. Nós fomos em Cambuquira para disputar os Jogos Abertos de Cambuquira, né? E quando chegou lá, tinha as meninas do Botafogo. As meninas do Botafogo, elas tinham o Biriba como mascote. O Biriba, esse cachorrinho, era um foquezinho preto e branco, que ele entrava no campo junto com o Botafogo, porque o Botafogo fazia anos que não ganhava um título. E eles ficaram com essa cisma, né? Que o Biriba dava sorte. Tanto que teve um jogo, Flamengo e Botafogo, que roubaram o Biriba para o Biriba não entrar em campo, né? E elas, quando elas iam começar o jogo delas, o grito delas, era Biriba, né? Oh, Biriba, 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 né? Tá, trazer sorte. Daí eu estava tocando lá no tênis e tal, e foi chegando a rapaziada, um trouxe um violão, outro trouxe um pandeiro, fizemos uma batucada. A diretoria do clube gostou muito. Vocês vão voltar. No próximo sábado vocês é que vão tocar, fazer um baile pra gente. Fazer um baile já, assim? É. Puxa vida, então tá bom. E aqui em São José só tinha uma rádio. Era a ZYE5, Rádio Clube São José dos Campos. Então São José era pequenino e a gente mandava, né? Mandava na cidade, tudo bem. Fazia tudo que a gente queria, né? Tocava piano também, tinha um Schwartzman lá também, tocava piano de noite, 10 horas, eles interrompiam a programação, né? Oi, Serginho, chega aqui e tal, o que você me diz? Quais são as novidades?
A novidade é que vai ter um baile agora lá no tênis e quem vai tocar? Eu falei, nós. Nós quem? Eu disse, meu Deus, hein? Biriba. Quem cantou? Biriba. Biriba o quê? Todo rapaz, né? Boys. E assim ficou, saiu assim também. Biriba Boys, saiu na hora. A primeira capa do Biriba Boys foi feita em cima do nosso ônibus. Alguns músicos em cima do ônibus, outros na frente ali, né? A gente fingindo que estava tocando. Foi tudo ideia minha. Inclusive o nome. Biriba Alegra o Brasil. Esse foi o nome do primeiro disco. O auge da banda foi mais ou menos de 57 a 67, 10 anos. Foi o período. Teve mês que a gente fez 25 bailes. Sexta-feira, Nova Iguaçu. Sábado, Sorocaba. Domingo, Curitiba. Me convidaram para tocar fora, viu? Mas eu não aceitei. A banda não acabou ainda, né? Eu vendia a minha parte para os músicos, né? Então, o primeiro long play que a gente fez foi esse aqui, Biriba Boys, Alegra o Brasil. E então eu gostaria até de declinar o nome dos músicos, né? Nós temos aqui em cima o Aurélio Monteiro de Barros, o Carlos Ivan, o Celso Ataíde, o Ivan Minesse, o Pistão do Clemente, quem era o cantor era o Jurandir Pereira, o nosso guitarrista era o mais velho da turma, nós chamávamos ele de velho, que era o Ramiro Riso, que é o pai desse Riso dos palhacinhos hoje que todos nós conhecemos. Temos aqui o Wilson Benedetti, de Sorocaba, que tocava sax, e eu tocava teclados e também tocava o vibrafone. Tínhamos o Roberto Frige, de uma tradicional família aqui de São José dos Campos, e o Cid César, Francisco César Leite, também de uma família tradicional, que era o acordeonista. O segundo disco chamou-se Festa de Ritmos. Festa de Ritmos. Já para esse disco, já tivemos alguma modificação. Entrou o Tarzan, o João Cid Jacobino, tocando acordeon, o Toninho entrou tocando a bateria, e continuaram os demais membros do conjunto. O terceiro LP do Biriba Boys. Esses LPs eram todos gravados na gravadora Chantecler, em São Paulo. O quarto long play, nós já estávamos em plena fase da Bossa Nova, né? Na fase da Bossa Nova. Então botamos até o nome era da Garota de Ipanema, mesmo porque nós tocávamos muito na cidade do Rio de Janeiro, tocávamos muito no Rio de Janeiro. O quinto LP, como eu estava falando no Rio de Janeiro, esse LP nós gravamos no Rio de Janeiro, e foi uma homenagem aos 400 anos do Rio de Janeiro. Esse é o sexto disco, que foi o Alegria, Alegria. Nesse aqui eu já não participei, que foi apenas o nome do grupo, Biriba Boys. Esse foi o sétimo LP que o Biriba Boys gravou.
Eu penso que é muito triste você passar pela vida e não fazer nada. A pessoa tem que passar pela vida, desfrutar tudo que a vida lhe oferece e contribuir da forma que você puder para a comunidade. Isso é muito importante. Se você ter a certeza, ter noção de que você pertence a uma comunidade, que você tem que fazer coisas em benefício dessa comunidade, que para mim se chama São José dos Campos. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro e imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Meu São José dos Campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso de te amar. Entre as composições produzidas pelo maestro, a música Minha Cidade se destaca por trazer em sua letra detalhes marcantes de São José dos Campos, música que se tornou canção oficial dos festejos de aniversário da cidade. A família, amigos e a todos os joseenses que perderam essa grande figura, deixamos aqui os nossos sentimentos e a nossa homenagem. E para encerrar, fique agora com a canção Minha Cidade. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui.
sua mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Meu São José dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos,